Muito bem, em continuação, hoje nós iremos estudar e falar sobre a criação especial do homem. Criação especial do homem. No estudo anterior, nós estudamos sobre a santidade de Deus. Vimos que Deus ele é um Deus santo, santo, santo. E também um Deus justo, porque ele notifica, ele avisa o homem por meio da tua palavra. Em continuação, hoje nós iremos estudar sobre o homem. A gente vai ler dois versículos na Bíblia que se encontram em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e o 27, como você pode ver aí na tela do teu computador. Diz a palavra do Senhor. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Okay? Apenas esses dois versículos aqui. Nós já vimos em Colossenses capítulo 1, versículo 16, que tudo foi criado por meio dele e para ele. Deus ele é o criador de todas as coisas, inclusive o homem, certo? Então, neste versículo, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, nós vemos então a criação do homem. E Deus disse que o homem, foi criado à imagem e semelhança dele. Agora, que imagem e semelhança nós estamos falando aqui? Nós vimos no segundo estudo os atributos de Deus e nós vimos que Deus ele é um Deus espiritual. Deus, ele é espírito. E o homem, quando fala aqui no versículo, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, está falando que o homem também ele é um ser espiritual, assim como Deus, ok? O homem, nós vamos ler um outro versículo já, nós vamos ver que o homem ele possui espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo, ok? E espírito e alma são eternos. O homem, ele é eterno, ok? A gente passa a existir no ato da concepção, ok? E depois disso, nunca mais iremos deixar de existir. E a gente vai estudar então um pouquinho sobre o homem, a criação especial do homem. A gente precisa entender uma coisa, que o homem nós fomos criados com propósito, com objetivo. Deus criou Adão e Eva. Este casal, como eu já mencionei no estudo anterior, eles foram criados de forma totalmente pura. Não sabia o que era erro, não sabia o que era o pecado, não sabia o que era malícia. Okay? E este casal, eles tinham contato direto com a pessoa de Deus. Quando você pega a tua Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, a gente vai ver ali, a criação do homem, Deus se revelando ao homem, tendo contato direto com ele. A gente vai ver que na virada, do dia, Deus visitava aquele casal. E com certeza, quando Deus ia visitar aquele casal, Adão e Eva, com certeza era o melhor momento, a melhor hora do dia, certo? E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus criou o homem com um propósito, com um objetivo. Era para a gente se comunicar com Deus, conversar com Deus, servi-lo, adorá-lo, demonstrar o que? Respeito, reverência, e ter um relacionamento para com ele. O homem foi criado com um propósito, com um objetivo, certo? E o objetivo era se relacionar com Deus, estar com Deus, viver junto com Deus. Servindo ele, adorando, enfim. Deu para entender? É isso, nós fomos criados com propósito. E quando nós lemos aqui que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, como eu já disse, Deus criou o homem espírito, alma e corpo. O homem possui espírito, alma e corpo. Deixa eu ler um versículo com vocês, que se encontra lá em Tessalonicenses. Vou abrir aqui na tela do computador, você acompanha aí comigo. Bom, como eu disse,
em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Na tela do teu computador, acompanhe comigo. E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse versículo a gente vê, né, Deus mencionando espírito, alma e corpo, né? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, espírito, alma e corpo. Como eu disse, o homem ele possui essas três partes, né? Espírito, alma e corpo, ok? De forma bem resumida, né? O corpo é essa casca, né? Essa matéria que nós temos. A alma, ela é responsável pelos nossos sentimentos. E o espírito, vamos dizer assim, é a parte que nos liga à pessoa de Deus, certo? Já já a gente vai ver isso na Bíblia de uma forma mais detalhada, certo? Mas sabendo e entendendo que o homem ele possui espírito, alma e corpo, o que nós aprendemos com isso? Que o homem, assim como Deus, também somos eternos. A gente nem sempre existiu, a gente passou a existir, mas nós somos criaturas eternas. O nosso corpo foi formado do pó, nós iremos viver aqui algum tempo aqui na Terra, né? E a gente vai experimentar a morte, se o Senhor Jesus Cristo não voltar para levar a igreja, mas isso é um outro assunto, ok? Mas o homem nasce, vive um tempo aqui e morre. Foi formado do pó e ao pó tornarás. Mas espírito e alma, ela vai viver eternamente em um de dois lugares, como nós vimos no primeiro estudo. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Então, se você se encontra no caminho largo, se por algum motivo a morte lhe pegar, você vai encontrar-se no inferno. E quanto tempo você vai ficar lá? Eternamente, porque espírito e alma, diferente do corpo, não se decompõe, ok? Não deixa de existir, vai existir eternamente neste lugar. Agora, se você se encontra no caminho estreito, porta estreita, se converteu, entendeu o evangelho, foi justificado, perdoado, se você morre, vai ao céu. E quanto tempo você vai ficar lá? Eternamente, porque você possui espírito e alma. Espírito e alma, quanto tempo dura? Eternamente. O homem não vai deixar de existir. O homem ele passa a existir um dia, mas ele nunca, jamais vai deixar de existir. O homem, o ser humano, o homem e a mulher, nós somos eternos, criaturas eternas. Muito importante a gente entender isso. Ser uma criatura eterna, será que isso é bom? Ou será que isso é ruim? Aí eu digo para você, depende. Imagine só, a gente nasce aqui, vive um tempo, morre e acaba. Como muitas pessoas acham e acreditam. Será que é assim? Não é assim. Por isso nós estamos estudando hoje a criação especial do homem. O homem ele é eterno, ele não vai deixar de existir. Agora, se a gente nasce, vive aqui um tempo e morre e acabou, que sentido tem a vida? A vida nem sentido faz. Não faz sentido uma coisa dessa. Mas não é bem assim. A gente vai estudar isso aqui hoje, ok? Mas ser eterno, voltando, né? Ser eterno, será que isso é bom ou será que isso é ruim? Como eu disse, depende. Viver eternamente separado de Deus, isso não é bom. Isso é muito ruim. Viver eternamente em sofrimento, lago de fogo, separado, né? Eternamente da presença de Deus, isso não é bom. Agora, viver eternamente junto com Deus, aí sim, né? Seria uma grande bênção, ok? Muito importante a gente entender isso. Você que está me assistindo, você é eterno. Saiba disso. E isso requer de nós o quê? Responsabilidade. Ser eterno é algo extremamente bom, mas exige de nós um pouco de responsabilidade. Porque se uma escolha errada, o preço a se pagar é muito alto. Então, cuidado, ok? Mas o homem ele possui espírito e alma eternos. Isso não deixa de existir. O homem, né, pensando em Adão e Eva, ele foi criado com livre arbítrio. Ou seja, o homem ele podia, né, escolher. Ele tinha capacidade, temos a capacidade de poder escolher.
Adão e Eva, eles tinham o livre-arbítrio e Deus colocou eles no meio do jardim e deu uma ordem para eles, como a gente já mencionou: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Ou seja, o homem, além de ser criado puro, perfeito, sem mancha, tinha relacionamento direto com a pessoa de Deus, tinha comunhão, tinha vida para com Deus, ok? E também tinha o quê? Liberdade de poder escolher. E a gente lendo Gênesis, né, bem no início, a gente vai ver que o homem, né, ele decide usar o livre-arbítrio de forma errada. E o preço que se pagou foi muito alto, ok? Então nós fomos criados, né, com raciocínio, com intelecto, e eu e você podemos escolher. O homem, ele é inteligente, nós podemos, né, a ler, aprender com o passado, planejar o futuro, né, compreender, discernir o que é certo e o que é o errado. Totalmente diferente de animais. O homem, ele possui consciência, né? Consciência. A gente consegue aprender, discernir e entender muitas coisas, muito diferente do animal. O animal, a gente vai ver que Deus criou o animal para servir o homem, para servir, como puxando uma carroça, né? Carros de boi, também para alimento, né? Os animais foram criados para servir o homem, e o homem foi criado para servir a Deus. Deus, muito importante a gente entender isso, ele não tem se revelado a animais, ele não tem se comunicado com o animal. Vocês já viram algum animal lendo a Bíblia, entendendo e discernindo? Você já viu Deus comunicando, né, e falando com animais? Não, mas e com o homem por meio da Bíblia? Aí sim, deu para entender isso? Os animais foram criados para o homem, servir o homem, e o homem foi criado para servir a Deus, ter comunhão para com ele, ok? Agora, vamos imaginar se um animal, vamos pensar num cachorro feroz, então ele pega e morde uma criança, né? E vamos imaginar uma criança ou alguém, né? Uma pessoa, e essa pessoa morre. Deus vai exigir pena de morte eterna com este animal? Não. O que vai acontecer com esse animal? Ele vai pagar provavelmente com a sua vida. Será o quê? Sacrificado por causa daquele erro. O animal, ele nasce, vive um tempo aqui e morre, certo? Mas não existe um lugar de bênção para animal. Não existe um lugar de punição, né, de separação para animal. Entenda uma coisa, animal foi feito simplesmente para servir o homem e ponto final. Somente isso. Agora, se tratando do homem, Deus tem falado para nós, seres humanos, cuidar dos animais. A gente pode usar eles como alimento, por exemplo? Claro que podemos, não tem nada de errado em comer uma carne de animal. Agora, a gente precisa ter os devidos cuidados. Não é matar de qualquer jeito, não é maltratar os animais, deixando passar fome, sem alimento, sem água, batendo, maltratando. Isso é errado, isso é pecado, ok? Muito importante a gente entender isso. Os animais foram feitos para servir nós, mas com devido cuidado, né? Não é de qualquer jeito, não é para judiar, maltratar de maneira nenhuma, ok? Então, os animais criados para homem e homem criado para Deus, é isso, ok? Se você ler Gênesis capítulo 1, você vai entender isso aí, certo? Eu acabei de mencionar agora há pouco que o homem ele foi criado possuindo espírito, alma e corpo, ok? Vou abrir mais uma passagem da Bíblia aqui para a gente falar um pouco sobre o corpo do homem, ok? Acompanhe aí comigo. Bom, eu abri aqui na tela do computador em 2 Coríntios, capítulo 5. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Nós vamos ler aqui alguns versículos, ok?
Então eu disse que o homem, né, ele foi criado com espírito, alma e corpo. A gente vai falar primeiramente do corpo do homem, certo? Verso 1. Porque sabemos que, se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejando ser revestido da nossa habitação, que é do céu. Se todavia estamos vestidos, não formos achados nus. Porque também nós, o que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo escrevendo, né, para a cidade de Corinto, esta passagem aqui, certo? E nós vemos ele falando neste tabernáculo, no verso 4. No versículo 1, mesma coisa. Se a nossa casa terrestre deste tabernáculo, o que ele está falando aqui? Ele está falando do corpo. Então ele está falando, ó, se a nossa casa terrestre, esse tabernáculo, essa casa se desfizer, nós temos da parte de Deus garantia, né? E se a gente for garantia do Espírito, né? Deus, ele salvou Paulo, ele se converteu, ele entendeu o Evangelho, se apropriou da salvação. Ele está escrevendo aqui, né, para um grupo de pessoas também salvas, perdoadas, que entenderam o Evangelho e se apropriaram da salvação. E Paulo está dizendo o seguinte: se a nossa casa terrestre, esse corpo, se desfizer, se a gente morrer, o Espírito Santo que habita em nós, né, verso 5, ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito, ou seja, a garantia que eles têm é o Espírito que habita neles. Depois eu vou explicar isso de forma mais detalhada para vocês. Quando uma pessoa ela entra pela porta estreita, quando ela é convertida, quando ela entende o Evangelho e se apropria dele, o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa. E é ele que vai garantir, é ele que nos garante, né, da parte de Deus, que um dia nós estaremos na presença de Deus. Depois eu explico isso de forma mais detalhada quando a gente começar a falar das boas notícias, né, lá no meio do estudo para frente, ok? Mas o que eu quero colocar em destaque aqui nessa passagem, Paulo está falando, ó, se essa casca, né, se desfizer, nós temos garantia, né, o Espírito, né, da parte de Deus. Um dia nós estaremos com ele, na presença dele, certo? Então, nessa passagem aqui fala do corpo do homem. E tanto eu como você que está me assistindo, nós estamos sujeitos a morrer, certo? Então, o que é o corpo? Né? Essa matéria aqui, essa casca, né, que temos, né? Carne e osso, veias, né, órgãos. Isto é o corpo do ser humano. Agora, e a alma? O que seria a alma? A alma ela está relacionada aos nossos sentimentos, ok? Por exemplo, deixa eu abrir aqui na tela do teu computador. Bom, como você pode ver aí na tela do teu computador, Samuel, 1 Samuel, capítulo 18, verso 1. Samuel 18, verso 1. E Jonatas o amou com a sua própria alma. Jonatas o amou com a sua própria alma. Eu disse que a alma, né, ela é responsável pelos nossos sentimentos. Ou seja, o amor, o que é o amor? O amor é um sentimento. E a alma está ligada a esse sentimento, como nós vimos aqui no versículo, né? Aí Jonatas o amou com a sua própria alma. A alma é um sentimento. E ela está relacionada, né? Aliás, o amor é um sentimento, está relacionado à alma do ser humano. Vamos para mais um exemplo para ficar um pouco mais claro. A gente vai abrir agora a Bíblia em Isaías, capítulo 61, verso 10. Acompanhe aí na tela do teu computador. Mais um exemplo. A alegria. O que seria a alegria? A alegria é um sentimento, não é?
e ela também está relacionada à nossa alma. Olha o que diz aí em Isaías, capítulo 61, verso 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. A minha alma se alegra no meu Deus. Ou seja, mais uma vez, alegria é o quê? Um sentimento que o ser humano possui, assim como o amor. Isso tudo está relacionado à alma. Ou seja, a alma ela é responsável pelos nossos sentimentos. Mais um exemplo para ficar mais claro ainda. Bom, nós já vimos dois exemplos, um sobre o amor e o outro sobre a alegria. E o ódio? O ódio também ela é responsável, né? É um sentimento e está ligado à alma. Olha o que diz aí em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 8. Acompanhe na tela do computador. Davi, naquele dia, mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos, a quem a alma de Davi se aborrece. Então Davi está falando que a sua alma está se aborrecendo, tendo ódio, ok? Ódio é o quê? Um sentimento também que qualquer ser humano possui. Ódio, raiva, ira, certo? Ela está ligada ao quê? A alma do ser humano. Ou seja, a alma ela está ligada aos nossos sentimentos. Amor, felicidade, alegria, ódio, ira, né? Então tudo isso está ligado à nossa alma. Então o corpo, essa matéria, a alma, ela está ligado aos nossos sentimentos e agora nós vamos estudar um pouco sobre o espírito. Acompanhem aí comigo João, capítulo 4, verso 24. A gente inclusive até já estudou e leu sobre este versículo. O que diz lá? Deus ele é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nós acabamos de ver que o corpo é essa matéria, né? A carne e osso. A alma ela é responsável pelos nossos sentimentos. E agora eu vou ensinar para você que o espírito é a parte que nos liga à pessoa de Deus. Entenderam isso? A parte espiritual é com quem nós nos relacionamos a Deus. Importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Entende-se que, para que possamos ter contato com a matéria, nós precisamos de ser o quê? Matéria. Da mesma forma, para que possamos ter contato com Deus, que é espírito, nós precisamos ser também o quê? Espírito. E o homem, ele é formado de espírito, alma e corpo. Nós ouvimos a voz de Deus não com os nossos ouvidos físicos, nós não vemos, né, a pessoa de Deus com os nossos olhos físicos, mas a Bíblia, ela afirma que é possível a gente conhecer a Deus através, né, do Espírito, através do Espírito que nós temos dentro de nós. Ou seja, o homem ele é formado por espírito, alma e corpo, certo? É o que a Bíblia tem mencionado e tem ensinado. Agora, quando a gente está conversando com alguém na rua, geralmente as pessoas, depois você pega e analisa direitinho, as pessoas falando o que eu vou dizer aqui. Geralmente, quando a pessoa vai mencionar espírito, alma e corpo, o que elas falam? Corpo, alma e espírito. Eles colocam nesta ordem, né, de forma assim automática. Eles nem percebem que estão falando. E colocam corpo, alma e espírito. Agora, por que isso ocorre? É simples a resposta para isso. O homem, nós seres humanos, a gente tem colocado o corpo em primeiro lugar. Em primeiro lugar. Antigamente, aqui na cidade de Franca, interior de São Paulo, mal existia academia. Hoje, quase a cada quarteirão tem uma academia. Né? Existe uma academia, tem várias academias. O homem ele tem se preocupado muito com o seu corpo, com estética, né? Mulheres, homens, cabeleireiro, né? A beleza. Eu não estou dizendo que você não pode cuidar do seu corpo, né? É até importante a gente
ir numa academia, fazer algum exercício, fazer uma caminhada, isso é muito bom para nós. Se alimentar bem, né? Comer bastante verduras, bastante fruta, procurar comer alimentos integrais, né? Ter uma vida saudável, né? Comer bem, ter um bom corpo, isso não é errado, não é pecado. Agora, o que o homem tem feito é invertido isso, né? Ao invés do homem se preocupar mais com espírito e alma, ele tem colocado o corpo na frente disso, ok? Agora, por que será que Deus não coloca na mesma ordem que o homem tem colocado, né? Corpo, alma e espírito, e Deus tem que colocar espírito, alma e corpo, né? Porque Deus sabe que espírito e alma são eternos. Deus está preocupado com o espírito e alma do homem, e não tanto com o corpo, porque ele sabe que a nossa vida aqui é muito rápida, é passageira. A gente nasce, vive e morre, e o tempo é muito rápido, ok? Então, Deus tem colocado espírito e alma na frente, porque são eternos, ok? E Deus ele tem notificado a gente por meio da sua palavra sobre, né, o céu e o inferno, e tem notificado também sobre a separação que existe, né, entre nós e a pessoa de Deus, e nós vamos estudar isso em estudos futuros, ok? Mas entenda no estudo de hoje que o homem, né, nós seres humanos, nós fomos criados com um propósito, nós fomos criados para servir a Deus, estar com Deus. Só que algo aconteceu e nós estamos separados da pessoa de Deus, ok? Por causa do pecado que nós cometemos. Existe uma separação. A boa notícia é que existe um caminho que pode e que vai nos aproximar de Deus novamente. É o que nós estamos estudando aqui. Mas entenda que você é eterno, você não vai deixar de existir. Você vai viver eternamente em um de dois lugares, céu ou inferno. E eu lhe pergunto, aonde é que você quer passar o resto da eternidade? Junto com Deus ou separado com Deus? Okay? Eu não estou dizendo que você não deve, então, cuidar do seu corpo. Cuide sim, vá fazer uma academia, um exercício, se alimente bem, mas isso não deve ser prioridade em sua vida. Saiba que você possui espírito e alma, e essas duas partes, vamos falar, são eternos, isso não deixa de existir. Vai existir um de dois lugares, certo? Então espero que você tenha entendido, e até o próximo estudo.